Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, e contando com a participação do jornalista Sérgio Pugliese. Presidente, há cerca de 15 dias, o programa da Rede Globo Fantástico mostrou uma matéria de fraude em licitação em hospitais públicos federais envolvendo algumas empresas prestadoras de serviço, que elas combinando entre elas a cobertura de cartas, convite, coisas do tipo. Que tipo de lição se tira daquela gravação, daquela matéria, daquele episódio em que ficou flagrante uma combinação entre empresas para vencer licitação, além da confissão de suborno dada ali por alguns funcionários em hospitais públicos federais? A lição grave que ficou é que o país precisa mudar, né? Não há espaço mais para esse tipo de coisa nesse país, principalmente com dinheiro de saúde e educação. Eu queria explicar um pouco, nesse ponto, duas coisas aí. Primeiro, o papel do tribunal, ou dos tribunais de contas. Esse tipo de coisa foge um pouco ao controle do Tribunal de Contas. Como eu disse, primeiro, os editais não são de remessa obrigatória. Segundo, quando eles são remetidos, a gente examina o edital, se ele está legal, se ele está econômico, se os preços praticados são aqueles que são praticados pelo mercado e autoriza o jurisdicionado a realizar a licitação. Ou aquele momento da licitação, o tribunal não acompanha. Não participa. Né? E quando a gente vai analisar, é o contrato, a execução do contrato que tem que ser o espelho exato do que foi aprovado no edital. Se houve alguma irregularidade ali, se houve alguma modificação ali, os tribunais de contas têm como verificar. Com relação específica àquela matéria, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, já na segunda-feira, tomou uma decisão. Eu determinei ao secretário-geral de Controle Externo do Tribunal que fizesse uma verdadeira devassa todos os contratos das empresas alicitadas, em todos os 91 municípios jurisdicionados, 91 câmaras jurisdicionadas, todo o Poder Executivo, todo o Poder Legislativo, todo o Poder Judiciário e o Ministério Público, que são jurisdicionados do Tribunal, para que a gente possa olhar com lupa cada contrato de cada empresa envolvida naquele triste episódio. Demos uma temporalidade. Essa tem prazo para complemento? Pois é, justamente por causa do prazo, eu sei que a sociedade precisa de uma resposta rápida nossa. De resto, nós somos os fiscais da sociedade, né, no uso dos recursos públicos. Então, nós demos uma temporalidade. De 2009 para cá, nós vamos examinar todos. E me explica uma coisa, como os tribunais, os tribunais dos outros estados vocês se falam, como vocês fazem para trocar ideias sobre assuntos como esse? Ministério Público, vocês têm uma articulação, né? Temos. A partir de janeiro de 2011, quando tomei posse, eu reinseri o tribunal no chamado Sistema Nacional dos Órgãos de Controle. O Tribunal do Estado do Rio, infelizmente, estava um pouco afastado. Nós nos reinserimos, temos reuniões periódicas. O Tribunal hoje do Estado faz parte da diretoria do nosso Instituto Rui Barbosa. Estamos junto com a nossa associação Atricom, que promove sempre encontros justamente para que a gente troque esse tipo de ideias. Estamos lutando agora por duas coisas. Primeiro, a aprovação de uma lei processual para os tribunais de contas, para que nós tenhamos uniformidade nas decisões a nível Brasil. Segunda, pela criação do tão sonhado para nós conselheiros, Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Sobre isso que eu queria falar. Há uma proposta no Congresso nesse sentido, tramitando há muito tempo, de criação do Conselho Nacional do Tribunal de Contas, que funcionaria de maneira similar ao Conselho Nacional de Justiça, ao CNJ, cujo principal papel seria fiscalizar o trabalho dos tribunais de contas Brasil afora, por todos os estados. Quer dizer, como é que você vê essa proposta? Que tipo de análise você faz? Há quem, seu par, seu colega, que não
concorde talvez com isso, acho que não há consenso em torno desse assunto, mas eu acho que é uma aspiração legítima na sociedade a criação desse órgão, né? Eu diria, Ricardo, com absoluta certeza que, além de ser uma aspiração legítima da sociedade, é uma aspiração quase que doentia de nós, conselheiros de tribunais de contas e ministros do Tribunal de Contas da União. Nós queremos a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Porque, ao contrário do que todo mundo pensa, nós somos fiscalizados, sim, pelo Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Nós somos fiscalizados, sim. Mas um órgão deste porte, uma vez que o Poder Judiciário tem um órgão de controle, que é o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público tem o Conselho Nacional do Ministério Público, nós queremos e precisamos do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Essa proposta que tramita no Congresso Nacional, a nossa associação, nas nossas reuniões temos discutido, a nossa associação tem feito algumas ponderações junto a alguns membros do Congresso que ela precisa sofrer algumas por exemplo? Sofrer algumas adaptações. Por exemplo? Elas precisam funcionar mais com paridade nos seus pares. Estava muito díspare a composição. Por exemplo, esse é um fator preponderante, né? Preciso que haja uma equidade, né, para que quem for ser investigado e julgado pelo Conselho tenha uma paridade de armas, que a gente diz. Mas é uma luta nossa, saibam, Ricardo e Sérgio, os senhores que nos assistem, que essa é uma aspiração nossa. Sérgio, quer perguntar alguma coisa? Presidente, uma outra questão. Vamos falar da composição do tribunal. Há quem diga que o tribunal tem uma composição exageradamente política, que talvez devesse ser um pouco mais técnico. Isso não é o Tribunal do Rio, não. Em tese, Brasil afora, todos os estados. Quer dizer, como é que o senhor vê esse tipo de ponderação? O senhor acha que realmente as indicações... Qual é o critério para, digamos, ocupação dos cargos no tribunal? São 7 vagas de conselheiro. E como é que se dá a ocupação dessas vagas? Antes eu queria dizer uma coisa. Pois não. Nós, conselheiros, somos escolhidos e votados pela Assembleia Legislativa do Estado. A escolha para a composição, para ser membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, é exatamente igual à escolha para ser presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, isoladamente, escolhe um nome, remete para o Senado Federal, esse candidato é sabatinado, se aprovado, vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, não há... porque os tribunais de contas, de uma maneira geral, sofreram uma degradação, muito culpa até do próprio sistema, que graças a Deus tem mudado com a atuação firme da nossa associação, a Tricom, mas há esse olhar crítico, excessivamente crítico, para os tribunais de contas. Então, a primeira questão é essa: a escolha de um conselheiro do Tribunal de Tribunais de Contas, de um ministro do Tribunal de Contas da União. Vocês acabaram de assistir a escolha da última ministra que assumiu, tá? a Reis, se dá da mesma forma que a escolha de um ministro do STJ, aquele que ocupa a vaga destinada ao 5º Constitucional, de um membro de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esta é a forma constitucional. Assim a Constituição diz. Então, não há uma criação de político, de conselheiro, disso ou daquilo. A Constituição decidiu assim. No caso dos tribunais de contas estaduais, são 7 os membros. 4 deles são escolhidos pela Assembleia Legislativa. Quando quando ocorre uma vaga no Tribunal de Contas, cujo conselheiro é oriundo de vaga da Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa se encarrega de encaminhar um nome para ser sabatinado e ser escolhido e nomeado pelo governador. 3 são nomeados pelo governador, sendo um de sua livre escolha, um dentre os membros do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas e outro dentre aqueles que pertencem à carreira de auditor do Tribunal de Contas. Esse é um cargo, os 2, né, anteriores, tanto o do Ministério Público quanto o de auditor, são cargos técnicos.
Perfeito. Presidente, foi um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Prazer foi meu. Satisfação em entrevistá-lo, tê-lo aqui. Estamos às ordens. Sérgio, muito obrigado pela presença. Obrigado, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado pela sua presença e obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.